Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tocha Cursos e Treinamentos. Eu sou o professor Marcos Oliveira e hoje nós vamos dar sequência à segunda videoaula acerca do tema Contratação de Pessoas com Deficiência Física, PCD-PNE. PCD que significa Pessoa com Deficiência Física e PNE, Pessoa com Necessidades Especiais. Então, nessa videoaula, segunda videoaula, você vai continuar a saber tudo aquilo que você precisa saber antes da contratação de uma pessoa portadora de deficiência física. Eu já fiz a minha apresentação na primeira aula, então nessa segunda aula nós vamos dar sequência sem mais delongas ao conteúdo da nossa aula. Vamos lá então? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês três coisas, né? Primeiro, que você se inscreva no nosso canal. Fazendo isso você vai estar fortalecendo o nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer e assim fazer com que nossos vídeos cheguem ao maior número possível de pessoas, tá bom? Se você gostar do vídeo, que você curta aí, dê o seu like aí, né, no vídeo, né, para que esse vídeo ganhe mais visualizações no YouTube, e que você ative as notificações no sininho de notificações. Com isso, você vai receber todos os nossos novos vídeos, as nossas novas produções de videoaulas futuras, tá ok? Deixe seus comentários também, seu feedback é extremamente importante para nós, tá bom? E sem mais delongas, vamos à próxima aula. Contratação do deficiente físico, né? Então, você precisa saber que existem algumas regras, né? Algumas condições para que um deficiente físico seja contratado. Mas antes vamos para um breve histórico, né? Um histórico quantitativo das contratações de pessoas portadoras de deficiências físicas no Brasil, tá bom? Então vamos lá. As regras aplicadas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência funcionam como forma de reparação histórica. Isso pois elas sofrem diversos tipos de exclusão em nossa sociedade, incluindo no mercado de trabalho. Só para lembrar, gente, começou a se ventilar, né, a contratação, a utilização de mão de obra portadora de deficiência física no Brasil a partir do período republicano, né? Nós tivemos aí o período colonial, né, e imperial, onde essas pessoas eram simplesmente rejeitadas, colocadas na sociedade, praticamente como se fossem um lixo, na verdade, né? Alguém sem qualquer tipo de perspectiva de vida, sem qualquer tipo de capacidade e sem, portanto, condições de ser utilizadas para o trabalho, né? Lembrando que no período colonial e imperial, os trabalhadores eles eram treinados não para a produção de bens em massa para toda a sociedade, mas sim para atender a realeza da época, né? Os imperadores, os príncipes, as princesas, as rainhas, né? Então, os PCDs realmente eles não tinham utilidade alguma, eles eram totalmente discriminados, né? Muitos eram fadados realmente a trabalhos do lar, né? E no máximo aí a bordado, as mulheres, a prática do bordado, pinturas, né? Nós temos aí um exemplo disso aí, o Aleijadinho, né? Do que viveu no século 18 para 19. Ele foi um grande escultor brasileiro, só que ele só teve o seu valor reconhecido mais para frente no começo do século XX, né? Então sempre existiu um preconceito muito grande em relação aos portadores de deficiência física. Esse preconceito começou a ser quebrado a partir da década de 1980 no Brasil, né? Onde começou as primeiras políticas afirmativas em favor dos deficientes físicos no Brasil a serem desenvolvidas, né? Então foi dali, finalzinho da década de 70, começo da década de 80, que começaram a empreender e desenhar algumas novas leis que vieram a facilitar a vida do deficiente físico e sua inclusão na sociedade, tá ok? Então, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2019, quase 25%, vejam que é um número muito grande, gente, tá? Dos brasileiros, o que equivale a cerca de 45 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência. E, infelizmente, grande parte dessas pessoas encontram dificuldades para entrar no mercado de trabalho, mesmo com a obrigatoriedade que hoje, nos nossos dias, existe, né? Em 2019, segundo a última Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, os portadores de deficiências físicas representavam apenas 0,9% de carteiras assinadas no Brasil, sendo cerca de 486.756 pessoas. Vejam que não chega a 10%, né?
da quantidade de deficiências físicas, deficientes físicos que existentes no Brasil, que estão hoje no mercado de trabalho, né? O que é muito ruim para a sociedade e especialmente para os deficientes físicos, que necessitam de um trabalho para se autossustentarem, e muitas vezes são pessoas casadas e têm filhos e precisam sustentar as suas famílias, né? Então é um número muito baixo ainda. O preconceito, especialmente, é muito grande em relação à pessoa portadora de deficiência física. Ela é tida como uma pessoa que não tem capacidade, né? Quando na verdade muitas vezes elas têm competências infinitamente maiores a serem desenvolvidas do que aqueles daqueles chamados normais, né? As pessoas chamadas normais. Eles estão ali com as suas competências ali intrínsecas, que faltam apenas um desenvolvimento. Se você desenvolver, você vai ter um puta de um profissional à sua disposição. Então as empresas deveriam olhar com menos preconceito e mais amor ao próximo e mais inteligência, porque isso é um fator de inteligência, né? Contratação de PCD, nós temos PCDs aí com alto nível cultural de formação, né? Hoje eu sou um deficiente físico que adquiri uma deficiência física há cerca de 3 meses em função de uma doença, de um tumor, né? Então muitas vezes as pessoas não nascem deficientes, elas se tornam deficientes, né? Então, que é o meu caso. Eu estou deficiente físico há 3 meses usando muleta canadense e uma órtese no meu pé em função de um tumor que eu tive que fazer a retirada. Então, só que o meu nível cultural, modéstia à parte, é um nível extremamente elevado, né? Então, às vezes você deixa de contratar um PCD e deixa de contratar um PCD que tem um elevado nível cultural, uma excelente formação acadêmica, né? Que modéstia à parte é o meu caso, né? Só que no meu caso eu tenho ocupação, eu trabalho numa empresa de ônibus na minha cidade, né? E espero agora até que, em função dessa minha deficiência física, eu passe a ser melhor reconhecido dentro da organização em função de todo o meu currículo, que até hoje não foi tão bem aproveitado assim como poderia ter sido, tá certo? Então é assim, preconceito só complica a vida da própria organização, que deixa de lucrar, porque quando você deixa de contratar um PCD, um PNE, que tem um alto nível cultural, uma excelente formação acadêmica, quem perde é a empresa, é a organização, não o PCD, tá ok? Vamos prosseguir? Então várias empresas já estão abrindo suas portas para contratar esses profissionais, e o mercado de trabalho se apresenta cada vez mais inclusivo. Isso devido às devidas leis que foram criadas com o objetivo de incentivar essas contratações. E se sua empresa possui mais de 100 funcionários, saiba que ela é obrigada a contratar pelo menos uma pessoa portadora de deficiência física, tá ok? Obviamente que essa pessoa tem que se enquadrar tem que ter o perfil da vaga que você tem para oferecer para ela, né? Se você não só trabalha com equipamentos perigosos, né, que podem ocasionar riscos à saúde e à integridade física desse PCD, que já tem a sua a saúde, a sua capacidade física comprometida, lógico que você não vai contratá-lo, né? Mas você pode contratá-lo para colocar ele como um auxiliar de escritório, um porteiro, um assistente administrativo. Existem alguns lugares que o PCD pode ser utilizado com maestria, né? Eles têm capacidade para isso, são bons para isso e podem ser desenvolvidos as suas competências para se tornarem ainda melhores, como a gente acabou de falar, tá bom? Vamos prosseguir. Então a lei 8.213/91, que é a lei de cotas, tá? Ela estabelece as quantidades de pessoas com deficiências físicas a serem contratadas pelas organizações, de acordo com o número de colaboradores. Então, como eu falei, de 1 a 100 funcionários exige a contratação de um portador de deficiência física. De 100 funcionários a 200 funcionários, a empresa é obrigada a contratar 2% das suas vagas, né? No caso ali, até 2 pessoas, né? Pode ser contratadas aí por uma empresa que tem de 100 a 200 funcionários. De 201 a 500 funcionários, o preenchimento é de 3%, né? O que equivale aí basicamente a 3 pessoas, mais ou menos, né? De 501 a 1.000 funcionários, o preenchimento é de 4%, o que significa a contratação de cerca de até 25 funcionários portadores de deficiência física, e mais de 1.001 funcionários, o preenchimento de 5% das vagas, tá? Então vejam que a lei ela estabelece uma quantidade de vagas, não é a empresa, a organização que determina, é a lei, a legislação. Infelizmente a maioria das empresas ainda não estão cumprindo essa legislação, e essas empresas
grandes, de grande porte, precisam ser denunciadas ao Ministério Público do Trabalho para que sejam punidas, porque não estão cumprindo a legislação pátria, tá? Então eles são obrigados, não é uma questão de querer, é uma questão de dever, tá? Então lembrando que mais de 1.001 funcionários, cerca de 250 funcionários devem ser portadores de deficiências físicas, né? Graças a Deus na organização onde eu trabalho existe o cumprimento legal, ele é atendido, né? Eles têm ali as quantidades corretas de deficientes físicos, né, nos seus quadros de funcionários, e estão sempre mantendo atualizado o banco de talentos para pessoas portadoras de deficiências físicas. Mas isso não acontece em todos os locais, tá? Então esses locais que não cumprem a lei precisam ser denunciados, sim, porque é um direito do trabalhador portador de deficiência física, tá, gente? Vamos assistir esse vídeo. Alguns contratantes alegam que é difícil encontrar pessoas com deficiência capacitadas para a contratação, não sendo possível assim cumprir a lei de cotas. Mas o que muitos desconhecem são os critérios para o enquadramento na legislação, dificultando a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E esse tema foi sugestão de um telespectador e que nós convidamos para participar do programa hoje, que é o Fernando Guedes. Ele é especialista em inclusão de pessoas com deficiência. Veja o que ele vai falar, gente. É muito extremamente importante a fala desse homem, tá? Ele é um especialista no assunto. Ok. Fernando, o que diz a lei quanto à porcentagem de vagas que devem ser exatamente reservadas para as pessoas com deficiência? O artigo 93 da Lei 8.213 de 91, ele estabelece que as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a cumprir de 2% a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro. Sendo que, por exemplo, as empresas com mais de 1.000 funcionários elas são obrigadas a contratar 5% de pessoas com deficiência. Um número que vai dar 500 pessoas, um número grande para uma empresa, né? Aproximadamente. É um número que pode ser considerado grande quando pensamos em uma mão de obra qualificada. Mas daí o Ministério do Trabalho e as empresas elas têm que pensar em outras estratégias. O Ministério do Trabalho estabeleceu, por exemplo, o curso de aprendizagem para pessoas com deficiência, que tem o objetivo de reverter esse quadro. A empresa capacita essa pessoa para entrar posteriormente como um trabalhador qualificado. Mas as empresas têm conhecimento desse curso, dessa capacitação, ou nem todas? Nem todas, né? Essa informação ela está disponível no site do Ministério do Trabalho, também está disponível em outros sites, por exemplo, no incluirdiversidade.com.br, onde as pessoas podem consultar esse aspecto da legislação, inclusive tanto as empresas como também a pessoa com deficiência. Ainda assim, a gente pode dizer que a maior dificuldade na hora de contratar uma pessoa com deficiência é a falta de mão de obra qualificada. É o maior problema. Eu não digo que é o maior, é um dos. A falta de qualificação, ela é hoje um grande problema. Mas também a empresa ela acaba limitando a uma vaga exclusiva para a pessoa com deficiência. Eu tenho uma vaga para porteiro. Então, todas as pessoas com deficiência só podem se inscrever para a vaga de porteiro. Hoje, devido já aos estudos e tudo, algumas pessoas com deficiência já têm conseguido uma formação, até mesmo formação superior. Então é importante que a empresa ela possa abrir todas as vagas para que a pessoa com deficiência possa se inscrever. Claro, aí vai ser necessário verificar o tipo de vaga, o tipo de deficiência, mas posteriormente analisar o perfil profissional e não a deficiência da pessoa. Então, para a gente entender melhor essa questão, existem por acaso critérios, assim, digamos, específicos para o enquadramento de cada caso de deficiência, exatamente na lei de cotas? Sim, a lei não é necessariamente na lei de cotas. A lei de cotas é a lei 8.213 de 91, artigo 93. O que estabelece os critérios é um outro decreto, é o decreto 5296. Ele estabelece os critérios de enquadramento. Então, existem 5 tipos de deficiência. Então, nós temos deficiência física, deficiência auditiva, visual, intelectual e múltipla. Então, tem todos esses critérios estabelecidos nesse decreto, que é o 5296. Ainda assim, as empresas têm determinada dificuldade, porque existe também aquela outra lei, a LOAS, não é isso? Que possibilita que a pessoa com deficiência receba um salário mínimo. Elas, às vezes, sentem mais à vontade, né, em não trabalhar e acabar recebendo a LOAS e ficando dentro de casa. O que você pensa sobre isso? Olha só, o BPC, né, Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício oferecido a qualquer pessoa que não consiga comprovar que tem meios de sustentar ele ou a família, desde que essa pessoa tenha deficiência, seja idosa, ela tem garantido por lei um salário mínimo. Isso é um dificultador? Sim, quando a empresa oferece exatamente um salário mínimo
para que ela cumpra uma carga horária de trabalho e tudo. Claro que a gente tem que levar em consideração que o trabalho ele é mais do que o salário, é a convivência, tem os benefícios, que o trabalho ele dignifica o homem, né? Mas é difícil a gente convencer as pessoas a abrir mão disso. Mas é importante ressaltar que nos grandes centros, esse não é um benefício tão fácil e tão comum de se conseguir. Isso é mais comum no interior. Aí sim, as pessoas acabam recebendo esse benefício com uma maior frequência. Fernando, existe algum outro critério inserido na lei de cotas? Existe sim. O Ministério do Trabalho ele também entende que não é só o Decreto 5296. Existe o anexo 3 da Previdência Social, principalmente as alterações feitas pelo Decreto 4032. Como assim? Que critérios são esses? Vamos falar, por exemplo, de amputação. Amputação ou ausência de membros. Se a pessoa, por exemplo, não tem o primeiro dedo, até atingir a falange proximal, essa pessoa enquadra como uma pessoa com deficiência. Se ela não tem o segundo dedo até atingir a falange proximal, também. Ou três falanges de 3 dedos distintos. A mesma coisa acontece do pé. Se ela não tiver o primeiro dedo ou o segundo, ela enquadra. Além das questões de amputação, tem as questões de movimento. Quando pensamos em uma pessoa que tem uma fratura, por exemplo, no cotovelo, e não consegue fazer esse movimento, essa pessoa pode ser enquadrada. Se ela não consegue movimentar o ombro, fazer um movimento circular, né, do ombro, levantar, abaixar, essa pessoa pode enquadrar. Mesma coisa se refere ao joelho. Se ela não consegue dobrar o joelho, ou se ela tem uma fratura no osso da bacia, né, o coxo femoral, ela não consegue deitada levantar a perna, essa pessoa pode enquadrar. Mas aí tem um grande problema. Como saber isso? De uma forma geral, os médicos sabem disso, quer dizer, eles estão preparados, eles conhecem esses critérios ou não? Conhece aquilo que a legislação estabelece. O que falta é um olhar, né, focado para isso. Se os médicos tiverem esse olhar voltado para a inclusão de pessoas com deficiência, então no exame médico admissional, periódico, não vão simplesmente aferir a pressão, saber se tem algum tipo de doença ou não. É necessário fazer um exame clínico, pedir a pessoa para levantar, agachar, levantar o braço e abaixar. Então, dessa forma, é possível diagnosticar essas pessoas. Tá certo, então. Fernando, muito obrigada, então, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Emprego e Renda. Obrigado. Então, pessoal, vocês veem aí que existem questões de atendimento à legislação, mas existe também uma questão também, né, do médico do trabalho ter o feeling também, né, de diagnosticar previamente, às vezes, uma possível pessoa portadora de deficiência física, né, aí de repente aí num exame periódico, né, do trabalhador que trabalha dentro de uma organização. Porque às vezes ele desenvolve ao longo dos anos, né, tem tantos anos trabalhando dentro da organização, carregando peso, trabalhando com ruído excessivo, com um produto químico, né, que pode trazer uma intoxicação severa e trazer um comprometimento no pulmonar. Enfim, esse médico ele não deve se restringir apenas a um exame físico comum, apenas com base e fundamento nas queixas, ali no relato do colaborador, mas sim procurar sempre que possível fazer um exame mais profundo, especialmente no trabalhador mais idoso, aquele que tem mais anos de empresa, né? Ele pode estar desenvolvendo uma deficiência física, ali, auditiva, visual, osteomolecular, artrite, artrose, um disco de hérnia. Então, muitas vezes, apenas numa conversa não se detecta isso, né? Então, seria uma questão de inteligência racional e de feeling, né, do médico aí se atentar a esse fato, que, né, no sentido de evitar uma possível doença ocupacional que venha levar a pessoa a uma deficiência física. Tá ok? Então, fica a dica, tá bom? Então, vamos aí. Então, ele também falou a respeito da quantidade de pessoas a serem contratadas. Nós já tínhamos falado isso, reforçando anteriormente, né? Então, vamos adiante. Regras para a contratação do portador de deficiência física. Além das leis específicas para a inclusão desses profissionais do mercado de trabalho, não existe nenhuma outra regra específica sobre a contratação de pessoas com deficiência física. Em vista disso, a empresa deve aplicar as mesmas normas que valem para os outros colaboradores gerais estabelecidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Agora, por mais que a regra geral para a contratação se baseie na lei de cotas, o número desses profissionais que estão atualmente no mercado ainda é muito baixo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Nacional, em parceria com a Cato, que é uma agência de empregos muito famosa, 86% dos entrevistados
de encontrar essas dificuldades durante o processo de contratação. E vale a pena lembrar também, gente, que embora exista uma quantidade específica, obrigatória, para a contratação de pessoas com deficiência, nada impede que a empresa, as organizações, especialmente aquelas que buscam ou que já têm responsabilidade social, né? Nós sabemos que a responsabilidade social, ser reconhecida como uma empresa de responsabilidade social, é muito positivo para a organização, né? Então, sempre que possível, ela pode contratar até além da quantidade mínima de funcionários portadores de deficiência física, né? Porque quanto mais colaboradores ela tiver deficientes físicos, ela não vai perder nada, porque ela vai estar desenvolvendo esses trabalhadores. Muitas vezes ela traz mão de obra para si, agrega mão de obra para si com alto nível cultural e acadêmico, o que é muito bom para a organização, né? Então é legal que a empresa contrate mais do que a lei determina. Então existe uma quantidade fixa estabelecida pela lei, mas isso não impede que sejam contratados mais colaboradores portadores de deficiências físicas. Então é uma questão de responsabilidade social. A empresa passa a ser enxergada pelo mercado externo como uma empresa de responsabilidade social. Isso vai fazer o quê? Que ela atraia clientes novos, que ela se fixe no mercado como uma empresa de responsabilidade social e que ela passa a ter um status de empresa que cuida das pessoas, uma empresa que tenha preocupação com o bem-estar das pessoas, não uma empresa que apenas busca a produção e a lucratividade. Então isso é muito importante para as organizações. Então a lei determina uma quantidade específica de uma cota para deficientes físicos, mas isso não obriga necessariamente que a empresa cumpra unicamente essa margem legal de contratações. Ela pode ir muito além do que isso, ela pode contratar muito mais pessoas. Haja vista a defasagem, né? Nós vimos nos slides anteriores aí que menos de 10% dos portadores de deficiências físicas hoje no Brasil estão contratados com carteira assinada. Então nós precisamos fazer o possível para melhorar esse número, né? Isso é muito importante. Especialmente, gente, eu sou particularmente, né, eu sou administrador de recursos humanos, né? E eu nunca me atentei muito a isso porque eu era uma pessoa normal, dita normal, né? E você passa a sentir essa necessidade, você passa a sentir o drama de um deficiente físico quando você se torna um deficiente físico, que foi o meu caso, né? Eu do dia para noite descobri que eu estava com um tumor na minha L3, na vértebra lombar 3. E esse tumor comprimiu e gangrenou os nervos cutâneos laterais femorais, o que me levou à realização de 2 cirurgias e provavelmente mais uma aí me espera, né? Para fixação da coluna com parafusos. Então, isso acontece do dia para a noite. Então, você passa a enxergar o drama do deficiente físico quando você se torna um deficiente físico, né? Então, por que esperar se tornar um deficiente para que você possa enxergar as pessoas com deficiências físicas com olhos de amor, né? Que nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de sentimento fraterno. Né? E não só de sentimento fraterno, lembrando de uma questão de lembrar que os deficientes físicos, muitos deficientes físicos, vou voltar a bater nessa tecla, são formados, possuem alto nível acadêmico cultural e podem sim ser de grande utilidade para as organizações, né? É uma pena que eu digo isso para mim, né? Por mim, que eu passei a enxergar isso depois da minha deficiência, né? E eu poderia ter ajudado muitos outros deficientes e ajudado muito melhor as organizações se eu tivesse imbuído nesse espírito, né, que eu tenho hoje de auxiliar a contratação de novos deficientes físicos, né? O que é muito importante para o deficiente físico e para as organizações que buscam, né, serem reconhecidas como organização de responsabilidade social, tá ok? Então vamos adiante. Aqui nós vamos falar um pouco, né, a respeito de algumas questões, né, que impedem, né, a contratação de deficientes físicos nas organizações. O primeiro de todos, o rei, né, esse é o rei, é o preconceito, né? É aquilo de nós voltarmos ao Brasil Império e Brasil Colônia, né? De achar que o deficiente físico ele não tem serventia para nada, ele é um inútil, né? O que é um equívoco, né? Porque muitos deficientes físicos, como nós falamos muito hoje, né, possuem uma bagagem acadêmica cultural muito grande, né? Muitos deficientes físicos possuem competências e habilidades já desenvolvidas, né? E que muitas vezes eles trazem esse conhecimento de outras organizações onde já trabalharam, né? E que podem ser úteis para a organização que ele está para adentrar, no caso da sua organização.
E também ele pode ser desenvolvido. Muitas vezes ele tem competências a serem desenvolvidas, né? Basta um trabalho sério de recursos humanos, né? No sentido de desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, e sem contar aqueles que têm um QI um pouco mais baixo, né? Que são os portadores de necessidades especiais intelectuais, né? Com baixo QI, que podem ser sim aproveitados em outras situações, especialmente, como eu já falei na aula anterior, em trabalhos de manufatura, que envolve manufatura, trabalhos como porteiro, auxiliar de administrativo, atendentes, enfim, existe uma gama muito grande de situações onde o deficiente físico pode ser aproveitado com sucesso, né? Basta querer. Então o preconceito não cabe na questão do deficiente físico, né? Que o preconceito, na minha opinião, deficiente físico, de verdade, deficiente da cabeça mesmo, deficiente mental mesmo, é aquele que tem preconceito contra um deficiente físico, né? Esse sim precisa de ajuda médica, né? Esse sim é um forte candidato a ser, inclusive, até dispensado da organização. Por que não? Porque ele não consegue enxergar o ser humano. E as organizações hoje, elas precisam, né, de líderes, né, com ênfase, enfocados, né, na produtividade, mas na produtividade humanizada, né, numa gestão humanizada de pessoas, né? Então, se esse líder, se esse supervisor, ele não tem essa competência, então, e não tem a tendência de ser desenvolvido e não quer desenvolvê-la, é o caso talvez de pensar em substituí-lo, tá? Porque realmente muitas vezes um deficiente físico possui um perfil acadêmico infinitamente superior ao próprio líder, ao próprio supervisor, que esboça um preconceito em relação ao deficiente físico, propriamente dito, tá bom, gente? Falta de acessibilidade, banco de currículos confiável e verba para contratar uma consultoria. Muitas vezes, uma das barreiras para a contratação do deficiente pelas organizações é a questão da acessibilidade, né? Muitas vezes não existe acessibilidade para um deficiente físico. Por exemplo, muitas vezes a empresa ela se localiza num edifício com 2, 3 andares e não tem elevador. Como que eu posso colocar um cadeirante para trabalhar numa situação dessa, sem um elevador, né? Então fica difícil. Então muitas vezes a empresa precisa lançar mão ali de alguns investimentos, né, para melhoria da estrutura física do seu espaço, né, para acolher esse tipo de trabalhador, né? Ou se programar para alocar esse trabalhador cadeirante no piso térreo, né, da empresa, né? Então quer dizer, sempre tem um jeito quando se tem vontade, né? Quando se você tem um cadeirante, mas não tem um elevador, coloca ele no térreo para desenvolver, arruma uma sala para ele ali e ele vai desenvolver as atividades deles ali no térreo, né? Então, quando se tem vontade, há sim a possibilidade de melhorar a questão da acessibilidade em relação ao deficiente físico na organização, tá, gente? Dificuldade em estabelecer vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Aí já temos uma outra situação. Muitas vezes o portador de deficiência física, né, embora a lei determine a contratação do deficiente físico, o deficiente físico ele não é qualificado, né? Não é qualificado, ele não tem um curso técnico. Muitas vezes ele é semi-analfabeto, que torna-se muito difícil a sua contratação, né? Nós sabemos que hoje as organizações exigem no mínimo aí o ensino médio, né? E infelizmente muitas vezes o trabalhador ele é semi-analfabeto, aí fica difícil, né? Então aí a gente tem que colocar para esse trabalhador, para esse colaborador, esse possível trabalhador da organização, que ele precisa estudar, se preparar, se qualificar minimamente para poder ocupar um espaço dentro da organização. Por quê? Eu não posso colocar, por exemplo, uma pessoa portadora de deficiência física para operar uma máquina computadorizada se ela mal sabe escrever o nome dela, se ela é uma analfabeta, ou se ela é uma analfabeta funcional. Ou seja, o que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que escreve e que lê, mas que não consegue entender aquilo que leu e que escreveu, né? Então ela tem um QI, uma dificuldade intelectual relacionada à falta de qualificação e aprendizado, né? Então isso pode ser desenvolvido, mas isso é um empecilho para a contratação dela pela organização. Por quê? A organização ela vai contratar um PCD porque ela tem a obrigação legal, mas ela necessita de PCDs que tenham a mínima condição, a mínima qualificação possível para atender as necessidades da organização, né? Ela não pode simplesmente contratar uma pessoa portadora de deficiência física e colocá-la ali como se fosse ali um cabide de emprego,
dar o emprego para ela só para dizer que está garantindo a lei. E não investir em qualificação dessa pessoa e onde essa pessoa não possa contribuir para a organização. Ela vai se sentir frustrada, ela vai se sentir ali que está ali apenas para cumprir uma questão legal, e isso vai gerar depressão para essa pessoa e outras coisas muito negativas e muito ruins. Então é necessário que a pessoa portadora de deficiência física possua uma qualificação também, por mínima que seja. Ela precisa no mínimo, gente, isso é o básico, né? Ter no mínimo ensino fundamental completo, né? E ter a capacidade, né, de ler, de escrever, de ler e entender aquilo que escreve, né? Isso é o mínimo que se espera de uma pessoa. Lógico, nós estamos falando de deficiente físico, e quando nós falamos isso, nós falamos também de pessoas que têm deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Então, cada caso é um caso que precisa ser estudado e visto separadamente, tá bem? Mas mesmo no caso de uma pessoa portadora de deficiência física e intelectual, ela pode, por exemplo, trabalhar como copeira, servir um cafezinho, né? É um tipo de trabalho digno para um portador de deficiência física com baixo poder acadêmico-cultural, né? Então, existe sempre que a gente quer, quando a empresa quer fazer, ela faz, né? Mas depende muito também, o portador de deficiência física, ele tem que se ligar que ele precisa se qualificar, que ele precisa estar treinado, que ele precisa estar em condições e pé de igualdade com os demais colaboradores não portadores de deficiência, até para que ele possa concorrer em pé de igualdade aí num processo seletivo organizacional, tá ok? Baixa atratividade em função da qualidade ruim das vagas PCDs. Muitas vezes a própria vaga PCD não atrai o portador de deficiência física, né? Muitas vezes o portador de deficiência física ele é altamente qualificado e vão querer colocar ele para servir cafezinho. Então, entende? Existe um contraste, né? Quando há situações onde que o portador de deficiência física ele pode ser alocado em função de suas características intelectuais apenas para servir cafezinho, atendimento e servir cafezinho. Já não dá para se falar de colocar uma pessoa com uma formação acadêmica vasta para servir cafezinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, às vezes, a vaga que a própria organização oferece para o portador de deficiência física é incompatível com a formação dele, né? Ou seja, ele tem uma formação extremamente elevada e oferece para o PCD, o BNE, ali o servir cafezinho. Isso também não dá, né? Então, tem que ser coerente, né? Tem que ser razoável, né, na contratação e na oferta de trabalho para as pessoas. Não basta apenas colocar as pessoas, é o que eu estou dizendo, não basta apenas alocar a pessoa no local de trabalho para cumprir a lei. Há que se colocar essa pessoa no local de trabalho onde ela exerça a sua atividade com dignidade, né? Isso também é fundamental para uma empresa de responsabilidade social. Tá ok, gente? Resistência dos gestores, né? Isso nós já falamos aqui na questão do preconceito, né? Não há que se falar em resistência de gestor na contratação de uma pessoa com deficiência física. Porque é aquilo que eu falei, gente, muitas vezes o portador de deficiência física tem um padrão acadêmico-cultural muito extremamente mais elevado do que o próprio gestor. Então não há que se falar. Então o gestor tem que se adaptar à necessidade organizacional. Uma delas é a contratação de PCD, que isso é fundamentado em lei, né? Na lei de cotas, no Estatuto do Deficiente Físico e em outros decretos aí que existem. Então o gestor tem que se adaptar à lei tanto quanto a própria organização. Então ele tem sim que aceitar o deficiente físico, né? Não há que se falar em resistência, né? Em contratação de um deficiente físico, né? Porque se nós falarmos em resistência, nós vamos estar falando em preconceito. Inclusive, gente, é bom que se saiba, o preconceito contra o deficiente físico, o impedimento de acesso ao trabalho ao deficiente físico, à saúde e à educação, é crime, tá, gente? É punível no Código Penal brasileiro, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com isso e vamos ser mais humanos, tá? 5. Pouco apoio da liderança para a contratação. É a mesma coisa, gente. Se aplica exatamente os mesmos termos que eu acabei de falar aqui no quesito 1, né? No quesito 4 e agora no quesito 5, né? Não há que se falar pouco apoio da liderança para a contratação, porque existe uma questão legal que obriga a empresa a contratar. Então o líder não tem que se opor, né, ou deixar de apoiar a contratação de um PCD pela sua própria conveniência ou pelo seu próprio preconceito. Isso não existe, tá bom? Então não existe. Vamos ver o vídeo a seguir então, para a gente ir já também caminhando já para o fim dessa aula, né? Lembrando que essa é uma série de 3 aulas que foram gravadas, né?
vocês vão ver E falando ainda em inclusão, como é interessante o você Inclui contratar CIE, uma pessoa espaço deficiente destinado ao físico, né? atendimento de Eles são jovens úteis, e eles são estagiários capazes. com deficiência física e intelectual que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Acompanhe comigo. Você começou há 54 anos atrás, um grupo de empresários e educadores preocupados em dar uma certa experiência, vivência prática para o jovem estudante no Brasil, haja vista que o estudante hoje ele sai para o mercado de trabalho sem experiência e vivência, ele não tem oportunidades. Então, a nossa missão é conseguir essas oportunidades junto ao jovem para que os empresários abram essas oportunidades. No início, né, há 54 anos atrás, já existia essa visão de futuro, né, que o jovem ia ter dificuldade de empregabilidade e tal. Então a gente começou esse trabalho porta a porta com os empresários, conscientizando eles a abrir essas oportunidades. Então nós começamos com o programa de estágio, depois com o programa de aprendizagem, juntamente com o programa PCD, que é Pessoas com Deficiência. O programa de estágio é um programa praticamente do primeiro emprego para o jovem. Então, a partir dos 16 anos, ele está matriculado no ensino médio regular ou no técnico profissionalizante e também nível superior, ele pode participar de oportunidades. Então, é um momento para ele vivenciar a prática junto com a teoria que ele aprende na instituição de ensino. O programa Aprendiz é um programa que ele é compulsório para as empresas de médio e grande porte. Ela tem uma cota que varia de 5% a 15% das funções que demandam formação profissional. E esse jovem, a partir dos 14 anos, ele já pode ser contratado via CLT. Olha o que eu estou falando, né? A lei, a CLT é a partir dos 16 anos de idade só no Brasil. Mas o programa Aprendizagem, a partir dos 14 anos, é uma lei especial de inserção desse jovem no mercado de trabalho. Permite que esse jovem possa ter uma formação teórica na entidade e uma prática na empresa concomitantemente. Nós temos o programa também de trainee, que são para recém-formados. Você também faz todo um trabalho elaborado, vendo os pré-requisitos da vaga junto aos jovens que estão no nosso banco de dados também, porque o jovem, uma vez que ele está formado, ele não participa mais de vagas de estágio. No caso do trainee, normalmente as empresas acabam aproveitando esse jovem já recém-formado de 2 até 3 anos. Eu tenho esse jovem no meu banco de dados. Eles podem também participar das vagas que são ofertadas pelas empresas parceiras do CIE. Hoje a gente trabalha em todos os segmentos em empresas de pequeno, médio e grande porte. Nós temos 200 consultores hoje fazendo trabalho de consultoria junto às empresas, buscando essas oportunidades para esses jovens. Então, diariamente a gente visita em torno de 7 empresas divulgando esses programas para que eles possam abrir essas oportunidades. Entre os programas, nós temos o Inclui CIE, que é um programa de inclusão das minorias no mercado de trabalho. Então, nós temos esse programa desde 99. Ele iniciou a partir das pessoas com deficiência que foram se formando na universidade, que estavam buscando oportunidades no mercado de trabalho. Então, a partir daí, nós formamos um banco e começamos a encaminhar para as empresas. Hoje, a gente estruturou o programa num modelo de consultoria. Então, nós fazemos todo o suporte para as empresas contratarem as pessoas com deficiência, incluírem de forma adequada no mundo do trabalho. Então, pensando em todos os recursos de acessibilidade que elas precisam para que realmente elas consigam produzir e entregar o serviço para que foram contratadas, não só para cumprir a cota. Então, as empresas que são nossas parceiras no programa de estágio ou de aprendiz, elas abrem as oportunidades conosco e a partir daí nós buscamos o perfil dos candidatos.
pensando sempre nas competências, quais são as habilidades, as experiências que eles têm, para que nós possamos fazer o encaminhamento para as empresas que são parceiras. A gente atende aqui todas as deficiências física, sensorial, deficiência intelectual e também deficiência psicossocial. As pessoas com deficiência, elas estão em busca de oportunidade, de mostrar que realmente elas são produtivas, abrir mais espaço no mercado, né, para que elas assumam posições estratégicas dentro das instituições, que hoje, infelizmente, ainda não é uma realidade. E melhor que eu falar é entrevistar duas pessoas que trabalham comigo, o Marcos e o Luciano. O projeto Inclui através de uma amiga, foi uma indicação direto para a Cris Lico, e ela me ligou marcando um processo seletivo para me trabalhar e fazer parte do projeto. E marcamos a entrevista, eu compareci na entrevista, fui bem, me saí bem, e ela gostou muito do meu perfil, era o perfil que eles estavam procurando, precisando, e como eu disse, passei, fui bem, aí ela me contratou. Bom, a realidade ela é muito complexa, porque para nós cadeirantes que passamos, vamos dizer, na pele, é algo que no decorrer do tempo nós somos obrigados a saber lidar, sabe? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo do transporte público. É algo que ainda continua assim, com alta complexibilidade, porque é difícil para nós, vamos dizer, se locomover. Estou há 5 meses aqui no CIE. Eu tenho deficiência visual total de nascença devido a um erro médico. Quando eu nasci sem peso, fui colocado na incubadora e esqueceram de tampar os olhos, aí queimou a retina. Atualmente eu estou com 30 anos, sou casado, tenho 3 filhos e exerço a minha função aqui no CIE como auxiliar administrativo. Eu conheci o trabalho aqui do CIE através de uma feira que eu, na época, estava desempregado, e fui até essa feira onde eu fiquei sabendo referente às oportunidades que o CIE estava tendo para trabalhar diretamente aqui na instituição. Aí eu me inscrevi acho que na segunda semana após eu ter me inscrito, eles entraram em contato, fiz a entrevista. Aí hoje estou trabalhando aqui no Inclui. Para falar a verdade, eu comecei no ambulatório. Aí do ambulatório eu vim para cá para o Inclui, trabalhar com a Cris. O nosso intuito aqui não é simplesmente mostrar para a empresa a deficiência, é mostrar para a empresa a capacidade. A primeira coisa que a gente visa colocar no currículo da pessoa com deficiência é não enfatizar a deficiência dele, mas sim a eficiência que ele possui. É o nosso maior interesse aqui, porque independentemente de você ter uma deficiência visual, intelectual, ou que seja, física, talvez, a gente enfatiza o profissional que essa pessoa tem. A oportunidade ela está aí, basta, o primeiro passo é fazer o cadastro no CIE, procurar saber mais, ter mais informações. Caso não consiga, venha até nós, que nós iremos prestar todo tipo de trabalho, todo tipo de informação que precisar, e nós temos um espaço totalmente adaptado, não só para uma deficiência ou outra, mas sim para todas as deficiências. O jovem hoje, para ele ter acesso a essas oportunidades, é interessante que ele faça o cadastro no nosso site, que é o www.cie.org.br. Vale lembrar que esse cadastro é gratuito e é muito importante para aqueles jovens, na hora dele preencher as informações desse cadastro, que são básicas, são dados pessoais dele, nome, endereço, telefone, e-mail, celular, e também da instituição que ele está vinculado. Que ele seja bem correto e passe as informações bem precisas para que não tenha aquele problema da gente não conseguir falar com ele. E olha, eu fico tão feliz, e eu tenho certeza que você também, em ver oportunidades e portas sendo abertas para os jovens com ou sem deficiência. Que trabalho importante vocês fazem, parabéns, e contem sempre com Ressoar nessa divulgação, viu? Aí, gente, é aquilo que eu estava falando, né? Existem muitos profissionais, excelentes profissionais aí, muitas vezes que estão ali escondidos, esperando uma oportunidade de trabalho, né?
Existem organizações também como o CIEE, como o próprio Senai, também o Sebrae, que vez por outra oferecem cursos voltados à qualificação profissional de pessoas portadoras de deficiências físicas. O SESI também, o SENAC, né, o SENAT também, né? Então, existem várias organizações que oferecem cursos de qualificação gratuitos para pessoas portadoras de deficiências físicas. Então a questão do desenvolvimento profissional e humano dessas pessoas para se qualificarem para uma vaga na tua empresa, na tua organização, existem. Então o que falta é vontade política, muitas vezes, das organizações investirem na contratação de pessoas com deficiências físicas. Esperamos que não seja este o seu caso, tá bom? Contratar uma pessoa com deficiência física é um processo de recrutamento e seleção que deve ser feito com critério. Veja algumas dicas de como executar esse processo, né? Nós sabemos que existem diferenças, né, entre o processo de recrutamento entre uma pessoa normal e uma pessoa com deficiência física, devido às suas particularidades. Então eu não posso aplicar o mesmo processo seletivo, né, de uma pessoa normal num deficiente físico, considerado essas particularidades, tá bom? Então, no que tange ao recrutamento e seleção, o processo de recrutamento e seleção é fundamental para a contratação de profissionais de qualidade, que façam com que sua empresa se destaque no mercado de trabalho. Durante a seleção desses profissionais, é importante que as exigências a serem feitas estejam adequadas às restrições desses funcionários, ou seja, é aquilo que a gente já falou, né? Eu não posso alocar um colaborador portador de deficiência física, né, para operar uma máquina se ele não tem capacidade cognitiva para isso. Eu não posso colocar, por exemplo, um deficiente visual para operar uma máquina que depende de um cuidado maior na sua operação por questões de segurança, né? Segurança para ele e a segurança da própria manutenção do equipamento, né? Eu corro o risco de colocar um portador de deficiência visual numa guilhotina, por exemplo, ele ser amputado ali, ele perder um dedo, perder uma mão, né? Ao passo que eu posso correr o risco de colocar um deficiente visual para operar um torno CNC, ele programa o torno de forma equivocada e eu perco um equipamento de mais de 6 milhões de reais. Então, isso, gente, há que se ter um cuidado, né? No processo de recrutamento e seleção dessas pessoas e buscar a pessoa certa para a vaga certa. É aquilo que a gente costuma falar no recrutamento de seleção normal. Buscar a pessoa certa para a vaga certa, né? Então, com o PCD não é diferente, só exige um pouco mais de atenção, tá bom? Então, durante a seleção desses profissionais, é importante que as exigências a serem feitas estejam adequadas às restrições desses funcionários, né? Restrições físicas, emocionais e psicológicas, tá, gente? Ao levar em conta as limitações desses profissionais, sem que elas interfiram nas atividades a serem desenvolvidas e que não ocorra prejuízo, o processo de recrutamento será justo, né? Ou seja, equiparar com justiça, né, o portador de deficiência física em relação à proposta de trabalho que você tem para oferecer para ele, tá bom? Acessibilidade nós já falamos um pouco, né? Outro ponto fundamental é a questão da acessibilidade. A empresa deve analisar se o local de trabalho está adaptado para receber esse profissional, né? Garantindo a sua segurança e autonomia. Ele tem que ter liberdade de locomoção, ele tem que é muito ruim, né? Eu conversei com alguns cadeirantes já, e eles falam que é muito ruim que quando uma pessoa se oferece para empurrar a cadeira dele algumas vezes. Porque ele quer ser autônomo, né? Ele quer ter uma liberdade, ele não quer depender de ninguém. O deficiente físico não necessariamente é uma pessoa que, como eu já falei, né? Ele não gosta de ser tido como coitadinho ou alguém de quem se deva ter piedade. Ele quer mostrar a sua autonomia, ele quer mostrar que ele tem capacidade para algumas coisas, né? E não para algumas coisas, mas para tudo na vida, né? Ele tem autonomia para tudo. Então, é óbvio, algumas situações ele precisa de ajuda, outras não. Então, é necessário, para tanto, que a organização que visa contratar um portador de deficiência física ofereça para esse PCD condições de acessibilidade para que ele mesmo possa se locomover de forma autônoma, né? Então, caso não esteja adaptada, essa organização precisará algumas mudanças. Isso inclui móveis adaptados, pisos táteis, rampas ou sinalizações, por exemplo, né? Integração e adaptação. Por mais que você faça um processo seletivo assertivo e adeque seu ambiente de trabalho para uma pessoa com deficiência física,
De nada adianta esse processo se você não garantir a integração desse profissional à nova equipe e rotina de trabalho. Ou seja, esse novo profissional ele precisa se sentir bem-vindo. Ele precisa sentir que ele está sendo bem recebido, até para ele começar a desenvolver o seu trabalho com alegria, com satisfação, né? Nós temos várias outras videoaulas aí que falam com relação à qualidade de vida no trabalho, a satisfação no trabalho, né? A importância da empresa moderna é investir na qualidade de vida e satisfação do colaborador no trabalho, especialmente para o deficiente físico que tem as suas limitações, né? Com um deficiente físico, às vezes essa necessidade ainda é muito mais ampla, muito maior, né? Então, para isso, o gestor precisa atuar de forma mais próxima a esse funcionário, orientando, auxiliando, esclarecendo dúvidas. E, além disso, também é importante promover uma cultura organizacional de igualdade e respeito. É aquilo que eu falei, né? Que os outros colaboradores passem a enxergar aquele novo colaborador com portador de deficiência física como uma pessoa normal e autônoma, uma pessoa que depende, sim, do trabalho, precisa trabalhar, mas que pode, sim, levar uma vida autônoma e que precisa ser tratado como uma pessoa, um ser humano normal. Porque, embora a diferença, nós somos normais, né? Do ponto de vista intelectual. Por exemplo, eu tenho minha deficiência física hoje, que foi adquirida há 3 meses atrás. Mas eu me considero uma pessoa independente totalmente normal, embora hoje me locomova com auxílio de muletas, né? E com uma órtese no meu pé. Todavia, estou aqui, estou trabalhando, estou me esforçando, estou fazendo meus cursos, né? Não paro de estudar, eu estudo feito um cachorro louco, né? Eu procuro ter um perfil acadêmico que sempre atenda às necessidades das organizações, né? Óbvio que às vezes a gente precisa se adaptar, o deficiente físico precisa se adaptar também às necessidades organizacionais, né? Então eu sou um tipo de pessoa que, se eu entro numa organização, a empresa vê que eu estou precisando fazer algum curso, algum treinamento específico, eu estou sempre à disposição. Se falarem para mim fazer um curso de produção, eu vou procurar fazer esse curso de produção para atender as necessidades da organização, né? Então eu me considero uma pessoa normal enquanto eu busco atender as necessidades da organização. Então, se eu sou uma pessoa normal do ponto de vista do trabalho, eu preciso sinto a necessidade de ser tratado como uma pessoa normal, embora a minha deficiência. E isso significa o quê? Ser tratado com dignidade e respeito. Na próxima aula eu vou exibir um vídeo para vocês que vai exemplificar isso de forma cristalina, né? Se você não conseguir entender a dinâmica de que um portador de deficiência física é uma pessoa normal, através desse vídeo você precisa realmente de ajuda, né? Porque é um vídeo muito tocante. Então eu convido vocês desde já a assistirem a nossa próxima e última aula dessa série de 3 aulas que nós produzimos com carinho para vocês, tá bom? Vamos adiante então? Regras trabalhistas. Por fim, e talvez o mais essencial, não é possível ter uma boa contratação de profissionais com deficiência sem o cumprimento de leis trabalhistas, né? Aqui vale lembrar que o portador de deficiências físicas ele tem os mesmos direitos ao trabalhador normal, tá? Sem deficiência. Aqui vale ressaltar que as pessoas portadoras de deficiências podem ter um horário de trabalho mais flexível e reduzido com proporcionalidade de salário. Isso é possível, tá, gente? De acordo com a deficiência da pessoa, ela trabalhar por um período de tempo menor do que os outros, os demais, né? E assim, com o salário proporcional, obviamente, né? Isso em razão de necessidades específicas de locomoção, tratamentos médicos, por exemplo, né? Às vezes ela precisa de fazer fisioterapia, então, obviamente, que ela precisa se deslocar com mais frequência a um posto de saúde, a um serviço de fisioterapia para fazer o seu próprio tratamento. Então ela se torna uma necessidade pontual essa pessoa trabalhar com uma carga horária menor. Então isso a empresa também pode e deve oferecer, tá bom? Gestão humanizada, é o que eu mais falei nessas 2 aulas até aqui e que vou falar na próxima aula ainda, né? É de suma importância que a empresa sirva de exemplo para seus funcionários, sempre promovendo uma gestão humanizada, né? Tratar o ser humano como ser humano, independente da sua deficiência. A partir disso, os colaboradores irão aprender mais sobre a inclusão e ajuda mútua, né? Valorizando a importância da participação de todos no desempenho nos negócios da organização, tá? Ou seja, ele tem que se imbuir no entendimento da necessidade de que a organização depende do seu bom trabalho também para o seu bom funcionamento e crescimento e manutenção no mercado de trabalho. E também como forma de garantia do seu posto de trabalho. Então há essa necessidade também do portador de deficiência física ter entendimento a respeito disso, tá?
Não é só a organização que tem responsabilidades, tá, gente? Reconhecimento da empresa como organização com responsabilidade social. Como eu já falei muito sobre isso hoje nessa aula, né? Então, com um portador de deficiência física, o quadro de funcionários da empresa será mais diversificado. Isso fará com que haja uma maior inclusão, além de que eles só agregarão aos processos de suas designadas equipes, né? Eles só têm a agregar, como eu falei, né? Essa conveniência possibilita a troca de diversas experiências, o que humaniza a empresa e permite tanto o crescimento profissional como pessoal, além de melhorar o status quo externo da organização, que passa a ser vista com bons olhos no mercado em que atua. Isso atrai novos clientes, aumenta as vendas e, consequentemente, a lucratividade das organizações. Percebe isso, gente? É muito importante a contratação do deficiente físico, enquanto no meio externo ela é visualizada, os clientes passam a ter a visão de que essa empresa possui responsabilidade social e que investe na contratação, não só na contratação, mas na qualificação de pessoas portadoras de deficiências físicas, tá? Então é muito importante a empresa ser revista lá fora como uma empresa de responsabilidade social. Por isso que nós falamos tanto sobre isso nessas duas aulas que já estamos aqui concluindo a segunda aula, né? E vamos terminar falando na terceira aula também, para que se fixe muito bem essa ideia de uma gestão humanizada de pessoas nas organizações, tá bom? Então, gente, chegamos ao final da segunda aula, né? Esperamos que você tenha gostado, né? Aguardamos você para a nossa próxima, terceira e última aula, né? Onde nós pretendemos encerrar aí com chave de ouro, né? Eu acho que essas duas aulas que nós já produzimos, né? Tem sido bastante útil, né, para você, enquanto CEO de uma organização, né, diretor de alguma organização, enquanto líder, enquanto supervisor, enquanto portador de deficiência física como eu, né? E nós esperamos que essas aulas estejam agregando para a sua formação, né? E também agregando também para que as organizações passem a ter uma gestão mais humanizada, como nós acabamos de falar, né? Que ela invista no ser humano, né? Porque quando a gente fala de contratação de uma pessoa com um portador de deficiência física, a gente não fala de uma contratação simplesmente por dó, por pena, por piedade, e tão pouco para apenas cumprir a legislação vigente, né? Claro, as empresas são obrigadas a cumprir a legislação, mas a legislação não é tudo. É como eu falei, você pode ir além do número de PCDs estipulados pela lei, né? Existem organizações, inclusive, que trabalham única e exclusivamente apenas com portadores de deficiências físicas. Por quê? Isso é uma forma de discriminação? Não, porque justamente elas sabem que há uma dificuldade maior de colocação desse público no mercado de trabalho, né? Então existem organizações que trabalham única e exclusivamente com portadores de deficiências físicas, né? E vá ver se elas se arrependem de fazer isso, muito pelo contrário, né? Elas têm a sua produtividade garantida, elas têm a visibilidade de organização de responsabilidade social, ela investe na qualificação dos seus trabalhadores, na qualidade de vida desses, né? E é uma empresa produtiva. Por quê? Porque ela é vista lá fora como uma empresa de responsabilidade social. Consequentemente, suas vendas, né, a sua produção é aumentada, consequentemente, existe a lucratividade e a permanência dessa organização no mercado. Então, não é uma questão apenas de obedecer às leis, né, de acatar as leis, mas sim de tornar a organização mais humana e uma organização mais humana com responsabilidade social. Então, gente, eu fico por aqui, vou fazer aqueles 3 pedidos básicos que nós fazemos no começo e no final de todas as nossas aulas, né? Primeiro, que você se inscreva no nosso canal, tá? Isso vai ajudar o nosso canal a estar crescendo, que você curta esse vídeo caso você tenha gostado, que você ative o sininho de notificações no final, pois fazendo isso você vai receber sempre os nossos novos vídeos que serão produzidos, e que deixe seus comentários aí, né? Pois o seu feedback é extremamente importante para nós. Nós vamos ficando por aqui, vou soltar apenas a vinheta e agradeço desde já e aguardo você para a próxima aula que vai colocar termo a essa série de 3 aulas da série aí da contratação de pessoas com deficiências físicas e necessidades especiais, tá bom? Aguardo vocês lá, fiquem todos com Deus, até breve. Até a próxima aula. Muito obrigado.